Você já deve ter ouvido falar sobre o ponto de aumento, mas você sabia que também tem um ponto de diminuição? Olá, meu nome é Patrícia, bem-vindos a mais uma aula do módulo 1. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ponto de aumento e ponto de diminuição. Lembrando que essa aula faz parte de um curso online, o módulo 1 está todo aqui disponível no YouTube para vocês. Se você tiver mais interesse em continuar fazendo esse curso, é só ir na descrição que vai estar todas as informações lá para você. O ponto de aumento, ele também prolonga o valor da nota, assim como a gente falou lá da ligadura de prolongamento. Mas ele aumenta um valor específico daquela nota que a gente coloca. Por exemplo, se eu coloco o ponto ao lado de uma mínima e aqui vai uma nota, o ponto de aumento ele tem que ser ao lado, tá? Se tiver um ponto em outro lugar, não é um ponto de aumento. O ponto de aumento é exatamente à direita da nota. Então, eu tenho ali uma mínima com um ponto de aumento. O ponto de aumento ele vai aumentar a metade do valor daquela figura. Então, se eu tenho uma mínima, a metade dela é a semínima. Então, essa mínima pontuada vai ter o valor de uma mínima mais uma semínima. Se a mínima vale 2 tempos, por exemplo, a nossa mínima pontuada vai ser 2 mais a metade, que é 1. Então, nossa mínima pontuada vai valer 3 tempos. É muito comum a gente aprender essa mínima pontuada valendo 3 tempos no início, né? A gente nem pensa para que o ponto serve. É como se fosse uma outra figura que existisse a mais, né? A mínima pontuada, 3 tempos. Mas a gente também tem e usa bastante outras figuras pontuadas. Por exemplo, eu tenho ali a semínima pontuada, que se a semínima valia 1 tempo, por exemplo, mais o ponto, que é o tempo da colcheia, que seria metade de um tempo, ela valeria 1 tempo e meio. Tenho também a semibreve pontuada, posso ter. Então, nesse caso, se a semibreve valesse 4, a semibreve pontuada valeria 6. Meio difícil de aparecer, tá? Não tem um compasso que caiba 6 tempos ali dentro, muito raro, muito difícil. Pode ter, não estou dizendo que é impossível, mas não é o mais comum. Então, se a semibreve, por exemplo, valesse 2 tempos, aí sim seria muito comum, porque aí seria 2 tempos mais 1, que é a metade. Seria uma semibreve pontuada valendo 3 tempos. Você está vendo que o valor da figura pode mudar, né? Isso aí, lá no módulo 2, a gente vai ter uma aula só para isso, para a gente explicar como é que muda o valor das figuras. Bom, esse é o ponto de aumento. O ponto de diminuição é um pouquinho mais complicado de entender exatamente como funciona. Ele não é difícil, não. A explicação dele que é um pouco mais complicada. O ponto de diminuição, teoricamente, ele vai diminuir o valor da figura na metade. Então, se a mínima tem 2 tempos, eu vou tocar essa mínima só até a metade. Mas a outra metade da mínima, eu não vou introduzir a outra nota que está vindo. Eu vou deixar como se fosse um silêncio. Então, é como se o ponto de diminuição ele diminuísse um pedacinho da figura e o resto que falta para terminar ele colocasse uma pausa. Então, eu tenho o mesmo tempo ali da mínima, só que eu não vou ter uma mínima inteira naquele tempo dela. Eu vou ter metade som, metade silêncio. Então, por exemplo, se eu tenho essa semínima com o ponto de diminuição, ela vai ter o valor da colcheia. Ao invés de eu ter 1, 2, 3, 4, eu vou ter 1 e 2 e 3 e 4. E eu corto o som, mas eu não vou o E para cá já, porque já deu metade do tempo. Não. O E é como se fosse uma pausa. Ali na mínima, por exemplo, ficaria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E ali na colcheia, por exemplo, se eu tenho 1, e 2, e 3, e 4, e eu posso ter 1, e 2, e 3, e 4, e. Esse pontinho de diminuição, ele é chamado também de staccato. Você deve ter ouvido já falar sobre isso, né, com esse nome. Muitas pessoas ensinam o staccato como se fosse o som mais curto
um som muito curto, basicamente isso, que você não pode ligar uma nota na outra e faz um som curto. Mas, na verdade, esse staccato ou ponto de diminuição, ele varia muito de como é feito, dependendo, por exemplo, do estilo da música que você está tocando, do período, se é uma música do período barroco é diferente de uma música do período romântico, que é diferente do período clássico, que é diferente do moderno. Então, o que eu estou falando aqui é, se você for fazer uma prova de teoria, você coloca lá que o ponto de diminuição ou staccato diminui na metade o valor da figura. Mas na prática não é bem assim que funciona, tá? Isso pode variar bastante. Eu estou falando aqui mais como uma aula de teoria mesmo, tá bom? Ficamos por aqui então. Se você teve alguma dúvida, é só deixar lá nos comentários. E até o próximo vídeo.